Olá, bem-vindos ao módulo 2, unidade 5, onde estaremos abordando sobre as metodologias da pesquisa, onde veremos onde cada tipo de pesquisa se adequa ao que você pretende fazer. O desenho metodológico é o plano detalhado da pesquisa e ela que vai direcionar com base na problematização, que é a inquietação do pesquisador, que vai investigar para obter respostas alinhada aos objetivos geral e específicos. E a partir dela que vai ser definido se eu quero alcançar, ela será uma metodologia de abordagem qualitativa, quantitativa ou híbrida, quando se utiliza tanto os aspectos qualitativos quanto o quantitativo numa pesquisa. Ou seja, tudo isso precisa estar entrelaçados. A pesquisa qualitativa, ela busca entender conceitos, experiências, compreender fenômenos, onde os dados não são numéricos, não são estatísticos, como no caso da pesquisa quantitativa. Os dados, geralmente, as técnicas que são utilizadas são as entrevistas, os grupos focais, a análise de conteúdo, aonde vai estar vendo a questão da subjetividade, a qualidade nos dados, que são detalhados e aprofundados. Precisa de um olhar minucioso, cuidadoso por parte do pesquisador para que esses dados coletados possam responder significativamente, haja uma viabilidade, assim como comprove o que realmente foi pesquisado. A pesquisa etnográfica, ela está dizendo o quê? Que é o estudo, a escrita sobre uma determinada etnia. Não está se referindo aqui exclusivamente a grupos indígenas, Ela pode também ser abordada dentro de áreas urbanas, como, por exemplo, um determinado bairro considerado periferia ou não. O que ela está colocando o quê? É um estudo sobre um determinado grupo, um grupo específico, que pode ser quilombola, que pode ser uma comunidade de educação do campo, pode ser uma comunidade ribeirinha. Então, essa pesquisa, ela vai estar sendo relacionada, às escritas, às observações, às dinâmicas, às relações sociais, culturais daquele grupo pesquisado, daquelas pessoas, Então, tudo que for pertinente àquele grupo vai estar sendo estudado. O estudo de caso é um tipo de pesquisa de abordagem qualitativa, aonde vai estar estudando as relações, as dinâmicas sociais, educacionais, de situações reais, mas igualmente complexas. Então, esse estudo de caso, ele vai ter um quê de excepcionalidade. Por exemplo, de uma escola onde só tenha ela naquela região, onde atenda alunos com necessidades educacionais especiais, por exemplo, ou ainda uma comunidade indígena onde tenha uma excepcionalidade. Alguns exemplos que estão sendo dados, para que a gente entenda o que é uma pesquisa estudo de caso. Então, existe uma situação onde requer que aquele caso seja estudado, seja analisado, seja pesquisado. Outro tipo de pesquisa utilizado é a fenomenologia. O estudo fenomenológico proposto por Russell é interessante porque ele está buscando, ele analisa de maneira aprofundada e de maneira bastante qualitativa, porque é uma subjetividade a qual está os sentidos, a intencionalidade de trazer essa subjetividade
que muitas vezes de maneira inconsciente para o consciente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o que é evocado quando uma música, né, quando uma canção é tocada, né, ela é utilizada como uma ferramenta lúdica, né, no processo de ensino-aprendizagem de algum assunto. Então, você vai analisar essa subjetividade, trazendo do que está inconsciente dos participantes para a consciência. Então, o estudo fenomenológico, ele é um estudo bem mais complexo do grupo que encontram as pesquisas qualitativas. Na pesquisa participante, o pesquisador, ele vai também ser inserido juntamente com os agentes, né, com os participantes. Então, ele, ao mesmo tempo que ele está pesquisando, ele também está participando daquela pesquisa. Então, ele está fazendo ali ativamente o estudo sobre uma situação e também está se colocando como parte, né? Ele interage com a pesquisa e com os participantes. Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa-ação, tá? Pesquisa-ação não é o mesmo que pesquisa participante. A pesquisa-ação, ela, além de analisar, ela também vai propor a resolução daquele problema. Por exemplo, os alunos estão com um baixo rendimento escolar no componente curricular X. Então, além do pesquisador estar analisando o que leva, né, quais são os fatores que interferem para o baixo rendimento, ele também vai estar agindo, né? Então, por isso que fala pesquisa, ação. São coisas concomitantes, né, que ocorrem. Então, tanto ele está analisando, quanto ele está propondo a resolução do problema. A pesquisa quantitativa, como o próprio nome está dizendo, é de quantidade, de dados numéricos, de dados estatísticos, de levantamento e de análise, né? Não basta apenas obter as informações dos dados se não souber interpretá-los, quantificá-los, colocá-lo em percentual. É amplamente utilizado esse tipo de pesquisa nas áreas das ciências sociais, das ciências naturais e da saúde. Quais os instrumentos que são utilizados para a pesquisa quantitativa? O questionário, como é feito o caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nós temos também das análises clínicas, né, quando se faz, por exemplo, na época da Covid, qual o percentual de pessoas que foram contaminadas, quais os efeitos. Essas são pesquisas geralmente quantitativas. Então, ela vai analisar todos esses dados e transformar em número. Geralmente são pesquisas de larga escala, aonde você vai confirmar a hipótese da pesquisa ou vai refutá-la. Pesquisa experimental, como o próprio nome diz, está de experimentar, né? Pegar duas ou mais variáveis, né, X e Y, que são independentes, e fazer causa e efeito, né? Então, geralmente, essas pesquisas, elas são feitas o quê? Em laboratórios, né? Ela consegue controlar as variáveis. Uma dica, nas ciências humanas, já você não consegue fazer esse controle dessas variáveis. Por quê? Porque está envolvendo a subjetividade humana. Por isso que ela é caracterizada como uma metodologia quantitativa, onde você consegue ter domínio sobre essas variáveis, que mesmo independentes, elas são controláveis. Na pesquisa quase, né, ou semi-experimental, você não vai ter o controle,
né, dos participantes, né, as variáveis dos participantes. Por quê? Porque vai estar ligado à subjetividade. Geralmente, ela está ligado a estudos, né, educacionais ou organizacionais. Então, como você não tem como saber o que se passa na totalidade daquele indivíduo participante, ainda que aleatório, né, porque ele tem uma vida pós comunidade escolar ou organizacional, então você não consegue controlar 100%, diferente do que acontece numa pesquisa 100% experimental, onde você tem controle total sobre as variáveis. Então, por isso que ela é chamada. Então, por questões éticas, ela não é considerada uma experimental, e sim quase experimental. E isso também vai, no resultado, né, você não tem como saber. Você vai ter uma similaridade ou um resultado fidedigno, mas você não tem controle, né? Então, a diferença para outra pesquisa é isso, não ter o controle total dos participantes. Sobre a pesquisa quali-quantitativa, ou seja, uma pesquisa mista, ela vai se aproveitar dos benefícios, né, dos instrumentos, das estratégias de pesquisa, tanto da abordagem qualitativa, aquela que observa, aquela que se obtém dados, percepções, sensações, sentimentos, né, por meio de entrevistas, análise do discurso, né, aquela onde o pesquisador ele interage, ele vai esmiuçar, analisar com cuidado todos aqueles dados, todas aquelas informações. E o quantitativo, que vai estar nessa mesma pesquisa, que vai fornecer os dados numéricos, os dados estatísticos, eles vão ser analisados. Então, nessa pesquisa, ela vai ser a junção dos dois tipos, né? Então, às vezes, você tem um dado numérico, você interpreta, quantifica, né? Como se você colocasse numa métrica, e aí você vai agora analisar, colocar os dados qualitativos em cima deles. Por exemplo, o IBGE, ele tanto colhe informações de dados quantitativos quanto de qualitativos. Pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela dependendo do seu objetivo, da sua hipótese, ela pode tanto ser aplicada como uma metodologia qualitativa quanto quantitativa. A pesquisa descritiva, né, ela está descrevendo, né, ela está colocando os pormenores de um fato ou de um fenômeno, geralmente de uma população específica, de algo, de uma comunidade. Se eu estou, por exemplo, numa comunidade quilombola e eu vou estar descrevendo uma situação. Se eu estou numa comunidade indígena, num grupo escolar, eu tô fazendo o quê? Uma análise e descrevendo-a, né? Quanto mais detalhes tiver, melhor será, porque eu vou estar ali colocando as informações precisas. Agora, nesse momento, agradeço por vocês estarem acompanhando até esse momento, né, o curso, e convido, reforço, para que seja feita a atividade da unidade 5, que certamente essa prática, o exercitar, é que vai levar à perfeição. Obrigada.